Vocês tiveram contato com... Lógico que sim, né, imagino, mas muito contato com chineses quando foram para lá? Para perguntar como é que funciona, por exemplo, o dia a dia. Porque tem coisas que, de certa forma, são inimagináveis para quem vive num país onde as redes sociais são totalmente liberadas. Então, dando um exemplo, todo dia alguém entra na rede social e pô, você pode xingar Deus e o mundo lá, né? Falar da 10ª geração da família do presidente. E nada acontece. Já na China eu desconfio que não seja assim. Então, como que eles conseguem lidar com essa dualidade onde você tem, ao mesmo tempo, em algumas áreas principalmente, muita liberdade econômica. Eu fui procurar Hong Kong no ranking de liberdade econômica, que já teve lá em cima, agora eu não achei, né? E também a gente teve há pouquíssimo tempo a China retomando Hong Kong. Mas pegando a China como um todo, ela é o número 107 do ranking de liberdade econômica da Heritage Foundation. O Brasil é 143. Então a gente fala muito a China, mas eles são mais livres economicamente do que a gente. Só que liberdade econômica é apenas uma vertente. Você tem liberdade para agir, mas a liberdade de se expressar e de pensar coisas diferentes é meio restrita. Então como que eles lidam com isso? Então, isso é uma pergunta excelente. Eu estive em 2018, passei alguns meses no país para lançar a versão em chinês do meu último livro. Nossa. E isso foi muito interessante porque, primeiro, foi uma longuíssima negociação, porque é um livro que fala sobre o mundo cada vez mais chinacêntrico. Então, dá bastante ênfase, mas tem algumas partes nas quais eu falo que um dos problemas da China é que não atrai ainda da mesma maneira que, por exemplo, os Estados Unidos, né? Ou a Europa até, né? Eu vejo isso, atualmente eu cuido do nosso sistema de programa de intercâmbios. E a grande maioria dos alunos quer ir para a Europa, quer ir para os Estados Unidos, alguns querem ir para o Japão, poucos querem ir para a China justamente por essas questões. Os melhores querem ir para onde? Olha, depende. Hoje em dia tá tudo assim, tem alunos excelentes querendo ir para Espanha, Canadá, Nova Zelândia, Coreia do Sul. Não tem mais um país onde todo mundo quer ir, né? Mas, claro, eles perguntam, e aí, professor, como que eu faço para acessar meu Instagram, meu WhatsApp? E é preciso ter um VPN, e é preciso baixá-lo antes, é preciso tomar um pouco de cuidado. E claro que há alguns temas que não se deve comentar com os outros alunos estando lá, né? Taiwan, Tibete, o Tiananmen, as manifestações de 89. O meu cunhado então, já me falou. Então tem toda uma cartilha do que... Né, Os você 3 vai pra T's, China. Não, melhor vá pra não. China, mas olha, isso aqui você não pode Olha, são falar os 3 lá. T's, Tiananmen, Taiwan e qual outro? E Tibete, né? Ou E seja, Tibete. Agora, também a gente precisa só lembrar... não fala disso mas a gente precisa lembrar de uma coisa, né? A economia chinesa cresceu tanto que uma pessoa com, vamos dizer, 40 anos, dobrou a sua riqueza pessoal várias vezes ao longo da vida. Então, o acordo implícito que o Partido Comunista oferece ao cidadão chinês é: você me dá seus direitos políticos, você não vai ter direitos políticos, mas eu te dou muitos direitos econômicos e eu garanto que sua vida vai melhorar do ponto de vista econômico e muito. E até agora, isso obviamente tem dado certo para a grande maioria da população. Então, quando eu lido com outros alunos, eles olham para mim assim, eu falo, gente, mas não dá vontade vocês, né, falam livremente? E eles assim, falam, olha, na verdade não, eu tenho 35, eu já comprei minha casa, estou com no 3º carro, sempre de última geração. Ou seja, claramente há uma troca aí. E claro, há também oposição, há críticos, há presos políticos, etc. Mas até agora a estabilidade política chinesa se explica pela capacidade de entregar um crescimento sem precedentes, né? E a partir do momento, isso vai ser a grande questão. Agora a proposta é crescimento de qualidade. E a grande aposta é: a população chinesa vai aceitar porque tudo que o Partido Comunista dá não é participação, é avanço econômico, geração de riqueza. Então, eu conheço alguns chineses da minha geração muito bem, ninguém até agora disse para mim, olha, eu espero muito que a China vai se democratizar. Eu, por exemplo, não acho que a China nos próximos anos vai passar por um processo de ruptura política, desde que o governo consiga entregar realmente o que está prometendo. Essa parte dos 3 T's que você falou, eu não sabia que eram 3 T's. Mas acho que foi seu irmão que falou pra mim. Ou se não foi seu irmão, eu vi em algum outro canto. Mas o irmão da Malu gosta de jogo online, né? E tem muito chinês, eles lideram rankings de jogos online.
e fala que para derrubar um chinês do jogo basta digitar lá, Tiananmen Square, foi. o massacre da Praça da Paz Celestial, porque isso não é alguma coisa que, embora as pessoas lá devam saber que aconteceu, eles não dão ampla divulgação, o que estava acontecendo. E até um ponto interessante, a China conseguiu resistir quando vários outros países que tinham adotado o socialismo caíram. Se a gente for ver, em 86 teve Chernobyl, aí em 89 caiu o Muro de Berlim, em 91 caiu a União Soviética. Quando isso aconteceu, Cuba passou por protestos também na década de 90, porque perdeu um parceiro comercial importante. A China começou também a ser afetada por conta disso. Então você teve protestos lá. Muita gente acreditou que poderia levar até uma queda do governo, e não levou. E eu achei interessante essa parte dos 3 T's, porque de fato a China não é um país legal para você ter como Sim, vizinho, daí né? eles, segundo ele, diz que cai a pessoa. Eles tiram, eles tiram. A pessoa que tá jogando, eles tiram. Mas isso Aí mostra que a cai China não é um rede. país legal para se ter como vizinho, porque outro dia também tiveram escaramuças entre os indianos e os chineses em regiões fronteiriças. Eles são uma potência que querem se expandir, ficam tentando colocar bases no mar territorial. Na verdade, só brevemente sobre o aspecto geopolítico, a China é uma potência que tem um potencial de não só se consolidar como uma potência regional, mas de superar, né, como a gente acabou de ouvir, os Estados Unidos. E de certa maneira é natural que uma potência com este potencial buscará se consolidar no seu entorno, né? Os Estados Unidos fez o mesmo 100 anos atrás nas Américas, inclusive no século XIX o presidente Monroe desenvolveu uma doutrina, a doutrina Monroe, dizendo ninguém mexe nas Américas, porque essa é o nosso quintal, que é um movimento típico de um país que tem ambições globais. Então, de certa maneira, o grande desafio chinês agora é vamos dizer, não necessariamente ocupando outros países, mas deixando bem claro que a China é que controla economicamente a Ásia e os Estados Unidos fará de tudo para fortalecer os vizinhos da China, Índia, Japão, Coreia do Sul, para não permitir que a China possa expandir. E essa também é uma das razões pela paranoia chinesa, né, com essas questões, que cada vez mais é uma convicção na China de que os Estados Unidos fará de tudo para impedir a ascensão chinesa. Então, quando alguém vem falando desses 3 T's, é sempre visto num contexto, você está querendo desestabilizar a China. Analisando a história recente da China, a gente vê que realmente esse fenômeno ele aconteceu nas últimas décadas, né? De abertura comercial, principalmente depois da década de 80. E a China deu um grande salto, né, de ser a 8ª economia do mundo para ser a 2ª maior economia do mundo agora e caminhando a passos largos para se tornar
a grande hegemonia global. As apostas variam, mas é quase que consenso que vai ultrapassar os Estados Unidos ainda nessa década. E a China é um milagre econômico incontestável. Então o socialismo dá certo? É isso que você está falando, Fabiano? O socialismo deu certo na China, então? É interessante porque o modelo chinês confunde muitas pessoas, porque, por um lado, é um país com traços socialistas, é um estado de partido único, e se o Lenin voltasse a viver hoje, ele claramente ia reconhecer exatamente o que ele descreveu de como deve operar um estado de partido único. O Partido Comunista controla todos os aspectos do dia a dia das pessoas, que é algo inimaginável, né? Ou seja, imagine o Estado brasileiro determina quantos filhos uma família pode ter. Ou seja, o Estado tem uma presença que é muito maior. Ao mesmo tempo, na economia, por décadas, empresas tiveram uma imensa liberdade também. O que a gente está vendo agora é uma espécie de tentativa do governo em controlar empresas que por décadas tiveram realmente uma economia gigante ao seu dispor, né? A economia cresceu de maneira incrível por 40 anos, basicamente. É uma sociedade que se transforma, mas o partido sempre está lá e, quando precisa, intervém de uma forma que a gente não conhece por aqui. Então, eu acho que alguns dirão, é claro, é um sistema socialista, mas, ao mesmo tempo, pode-se argumentar que os elementos que facilitaram a ascensão da China são elementos claramente capitalistas, e a China, apesar do seu sistema socialista, contém traços muito capitalistas, muito individualistas, onde o sucesso econômico é tudo. E às vezes a gente pensa, nossa sociedade é muito materialista. Quando falo com amigos chineses, eles dizem que no Tinder chinês, a primeira coisa, inclusive às vezes na foto, aparece o olerite. Né? É Que fundamental. loucura. Tem muito mais Fundamental. homem do que mulher lá no... Exato, por causa da política do filho único. Muitos casais, ao longo das décadas, abortaram quando viram no hospital que iam ter uma menina, então tem um excesso de homens, uma competição enorme. E, daqui a pouco a gente vai falar disso, o setor imobiliário é fundamental para a cultura chinesa, porque não dá para casar sem ser dono de um apartamento, pelo menos. Né? Então, assim, também muita distorção e muita coisa que para nós é diferente, que aos poucos a gente precisa conhecer, porque, eu concordo plenamente, a gente não tem como pensar mais sobre o futuro da economia global sem a China no centro.